A paz do Senhor a todos. Bendito Amém. Deus e eterno Pai que está nos céus, graças te damos, Senhor, por mais essa oportunidade, por mais esse privilégio de estarmos, ó Deus, em contato com a Tua Palavra. Abre a nossa mente, o nosso entendimento, para entendermos, ó Deus, o quanto mais, ó Deus, para a glória e para a honra do Teu nome. Toma todos que já estão apostos, ó Deus, para esta reunião, seja com aqueles que estão ainda chegando, ó Deus, da graça, da condição, é o que nós pedimos e te agradecemos em Jesus. Amém. Amém. O pessoal está entrando aí, eu vou compartilhar logo a tela aqui. Deixa eu fazer de outra forma. Agora vai. Espera aí. Algum problema aqui que não está aparecendo. Bom, todos estão vendo o slide? Sim. Bem? Vamos lá. Essa unidade vai falar sobre alguns assuntos pertinentes aí ao longo da história, tá, irmãos? Na aula de sábado, a nossa irmã Ariana, ela saiu do período da igreja primitiva, saiu do primeiro século, adentrou no segundo, falou um pouco sobre os movimentos monásticos, né, onde ocorreu um crescimento da igreja no Ocidente, né, a igreja que hoje a gente entende ali por romana, né, católica romana, mas na época não era entendida dessa forma, mas a igreja de Roma começou a ter uma proeminência política, né, social, e começou a crescer de uma forma em que se misturou, deixa eu admitir a irmã, se misturou com, agora não sei como é que eu volto isso aqui. Eita, está vivo isso aqui. Foi. Agora não estou conseguindo voltar o bendito do slide. Agora foi. A igreja romana ela começou a se misturar com as coisas seculares, porque começou a ter uma proeminência muito grande, né, no meio da sociedade. E aí ela começou a se envolver com aquilo que se chama de poder temporal. Não mais só o poder espiritual. A igreja não mais só como autoridade espiritual, mas como autoridade temporal, uma autoridade política, uma autoridade até econômica, social. E isso contaminou a igreja. A igreja ainda não tinha sido, vamos colocar dessa maneira, estatizada, mas já tinha uma preeminência aí social, e aqueles que queriam se santificar mais, que não queriam se envolver com essa parte secular da igreja, eles acabaram se isolando e começaram a dando início ao movimento monástico, onde foram fundados os mosteiros, né? E a princípio eram pessoas de vida asceta, né? de renúncia extrema, né? Onde se isolava numa vida familiar, era uma vida de ermitão, de eremita, em que ele se dedicava somente a Deus em orações, estudo das escrituras que tinha em mãos, e isso cresceu dentro do cristianismo. E a irmã Ariana até mencionou também que naquele período existiam perseguições. A perseguição aos cristãos ela foi de uma forma regular, sendo que em algumas cidades mais intensas e outras cidades menos intensas, em determinadas épocas mais intensas em todas as cidades do Império. Então, ela mencionou também ali da união
da Igreja com o Estado, que começou a surgir no final do reinado de Diocleciano, quando a perseguição para no reinado de Diocleciano, e Constantino ele acaba virando imperador depois de uma série de disputas internas na sucessão do Diocleciano. E Constantino, no ano 313, ele publica o Edito de Milão, onde ele declara tolerância à religião cristã. Quando ele declara a tolerância à religião cristã, ele não declara somente tolerância, ele começa a exercer uma série de favores à religião cristã, à igreja em si. E ele próprio convoca um concílio para que haja debate acerca de algumas questões teológicas que surgiram. A nossa irmã Ariana até mencionou o arianismo, outras questões também acerca do Espírito Santo, mas foi mais a questão da natureza de Cristo ali com relação ao Pai, o relacionamento entre o Pai e o Filho, como se dava e o que foi determinado naquele momento ali no Concílio de Nicéia em 325, tá? Que foi o primeiro grande concílio ecumênico depois daquilo que a gente entende como concílio, que foi o Concílio de Jerusalém. Mas toda vez que eu clico para admitir alguém aqui, a tela passa. Então, essa unidade 2 vai começar mais ou menos desse período, do final, o período do quarto século, ali do ano 301 ao ano 400, onde a igreja se mistura com o Estado. Constantino morre, seus filhos se sucedem, tem uma guerra interna entre os filhos. Constâncio II acaba se tornando imperador, depois ele sai, aí vem um parente de Constantino que tenta voltar ao paganismo, mas não consegue. Por fim, entra um imperador chamado Teodósio, e que ele é que oficializa a religião do império como o cristianismo. Tá? É Teodósio. Constantino ele declara tolerância ao cristianismo e exerce uma porção de favores, mas quem declara o cristianismo como religião oficial do império é Teodósio, tá? Nós vamos ver isso mais à frente. E aí nós entramos no quinto século. O quinto século é marcado por uma série de invasões à cidade de Roma por povos que não eram povos que adeptos da cultura greco-romana. Eram povos de cultura diferente, hábitos diferentes, costumes diferentes daquilo que se estava acostumado dentro do Império. E aí começam os conflitos nos relacionamentos entre o Império Romano, do Ocidente, no caso, porque depois da morte de Teodósio divide entre Ocidente e Oriente, o Império no meio. E aí, dividindo o Império no meio, o Império Romano do Ocidente ele começa a ter um relacionamento conflitante com essas tribos chamadas bárbaras. E nós vamos estar vendo isso um pouco mais à frente, até que no ano 476 o Império Romano do Ocidente ele cai. Então, vamos começar falando sobre as tribos bárbaras. Quando a gente fala de tribo bárbara, alguns nomes nos são familiares. Nós temos aí os vândalos, né? A gente usa o nome vândalo numa conotação diferente daquilo que realmente é. O vândalo como se fosse um destruidor, mas não que estivesse relacionado a um destruidor. Aqui os povos bárbaros, não somente os vândalos, eles eram povos de conquistas, né? de luta, de disputa. Então, não somente os vândalos eram um dos povos bárbaros, mas alguns devem ter ouvido falar dos hunos, na pessoa do Átila, o Huno, tem até filme, né? Godos, visigodos, francos, vikings, né? Viking está em moda aí, né? Ainda mais por causa do Thor, que é o super-herói aí o deus nórdico aí, né? O viking está sempre em evidência. Os lombardos, os burgúndios, tem outros, né? Os anglo-saxões, uma série de povos bárbaros. E aí tem um mapa evidenciando as invasões bárbaras e os anos das invasões bárbaras aí em todo o Império Romano. Se você pegar
a parte mais rosada é o Império da esquerda, é o Império Romano do Ocidente. A parte mais lilás à direita é o Império Romano do Oriente, tá? E aí as invasões bárbaras por todo o Império, tá? E aí essas invasões elas foram acontecendo por quê? No início do Império Romano, as tropas eram realmente soldados romanos, pessoas vindas de Roma, né? Seus generais tinham lealdade às suas tropas, as suas tropas tinham aquela característica do militarismo romano, né? Todo militar tem, né? Do honrar, vamos dizer assim, honrar a farda, né? Honrar a pátria, né? Honrar o reino pelo qual eles lutam. Só que isso aconteceu muito no primeiro, segundo século, agora já para o século IV e V, o próprio exército romano já não é formado mais pelos romanos, e sim pelos povos bárbaros, que foram conquistados ao longo do tempo. Então, o exército romano ele acaba recrutando bárbaros, até fazendo o esquema dos mercenários, em que ele contratava os bárbaros para poder lutar no exército contra outros povos bárbaros. Tá? Quando fala de povos bárbaros, eles não eram uma unidade, não, eles brigavam entre si, tá? Para compreender isso. E toda essa cultura greco-romana que vinha com o Império Romano, né, e a ideia de república, de império, de constituição, de senado, isso não existe no meio dos bárbaros. No meio dos bárbaros é raciocínio de clãs, de tribos, tribais, não que sejam índios, né? Mas é um raciocínio de comunidade tribal, clãs mesmo, tá? De disputa, líderes locais. Você tem também os mongóis, que também foram uma espécie de povos bárbaros, né? A pessoa do Gengis Khan também. Então, esses povos eles tinham uma cultura totalmente diferente da cultura que vinha até então pelo Império Romano. E como o exército romano começou a ser formado por esses povos bárbaros, começou a se misturar muito. A cultura de um misturando com a cultura da outra. Quando o Império Romano se deu por si, na verdade, ele já estava cheio de bárbaro dentro dele. E só bastava era os levantes dos diversos povos bárbaros contra a administração do Império. E foi isso que aconteceu. Nós tiveram várias invasões em Roma. Se não me engano, em 410 teve invasão. O Átila, o Huno, chegou na porta de Roma também para invadir. O Papa é que deu um dinheiro a ele para ele ir embora e não invadir Roma. Aí você já começa a ver a influência da igreja na política, onde a igreja intervém para que um povo bárbaro não invada Roma. Aí você já começa a ver aquilo que se chama de poder temporal da igreja, o poder secular da igreja, que não deveria ser secular, deveria ser somente a nível de coisas espirituais. Então você começa a ver uma autoridade político, social e econômica da igreja crescendo assim de forma assintosa. E eu estou falando da igreja, entre aspas, ocidental, a igreja de Roma. Tá? E as tropas romanas não eram mais romanas. Tá? E esse nome bárbaro, na verdade, ele é um nome utilizado para os povos que não estavam inseridos dentro da cultura greco-romana. Tá? E aí tem um mapa do Império Romano depois do Concílio de Nicéia em 325, né, mais ou menos essa divisão. Essa divisão, na verdade, é de alguns anos, 70 anos mais tarde, quando Teodósio ele falece, né, ele acaba dividindo o Império Romano em Império Romano do Ocidente à esquerda e do Oriente à direita, dividido entre os dois filhos de Teodósio. Tá? Então você tem os dois ícones aí do Império Romano após Nicéia, que é Constantino, que viveu de 313 a 337, e Teodósio, que viveu de 379 a 395. Eles são os representantes da cristandade. O que é a cristandade? É o Estado e a religião misturados.
tá? Na prática é isso que acontece. Você vê a divisão do Império entre Ocidente e Oriente. E quando divide o Império entre Ocidente e Oriente, tem que ter em mente o seguinte: no Ocidente, a língua predominante era o latim, tá? No Oriente era o grego. Lembra que o Novo Testamento foi escrito em grego? Certo? Lembrar que a Palestina está no Oriente. Não pode esquecer dessas coisas, né? Porque isso vai gerar um problema dentro da igreja mais tarde, tá? As duas principais cidades são Roma e Constantinopla. Constantinopla é o Constantino que manda construir, né? Ele chama de Nova Roma, mas esse nome ninguém assimilou, e ele morre e o pessoal passa a chamar de cidade de Constantinopla, que hoje é Istambul, na Turquia, tá? Então você tem ali no Império Romano uma divisão entre Ocidente e Oriente. Ocidente, com a principal cidade, a cidade de Roma, e o Oriente, a principal cidade, a cidade de Constantinopla. E o poder da igreja cresceu de tal forma que os imperadores começaram a se submeter aos bispos com relação às decisões espirituais no Ocidente. Teodósio, ele chegou a ser o que hoje nós chamaríamos de disciplinado. Teodósio foi disciplinado, outros imperadores também foram, tá? Tamanho o poder da igreja e o relacionamento do Estado com a igreja, quando o Estado ele assimilou o cristianismo como religião oficial, tá? E aí o crescimento econômico e político da igreja no Ocidente, tá? Eu não sei se os irmãos entendem um pouco de mapa. Os irmãos estão vendo meu mouse, não, né? O cursor do mouse? Tô vendo. Tô vendo. Então, Sim, tô vendo. Roma está por aqui, né? Constantinopla está aqui, tá? Compreender que Constantinopla acabou se tornando maior do que Roma em estrutura. Nós vamos ver o porquê. Não politicamente, mas em estrutura se tornou maior do que Roma, até porque foi Constantino que construiu, mas nós vamos ver mais à frente. E aí a gente começa a falar dos acontecimentos históricos para entrar na história de um povo bárbaro que vai dar suporte à igreja do Ocidente, à igreja de Roma mais à frente. Nós estamos no quinto século, em 476 depois de Cristo, quando o Império Romano do Ocidente ele cai, quando Odoacro, se eu não me engano, ele invade Roma e depõe o último imperador, que era Rômulo Augusto, do Império do Ocidente. Quando cai o Império do Ocidente, né, que aí as tribos bárbaras, né, pela enésima vez invadiram Roma, não foi um acontecimento assim marcante. Só era mais uma invasão, só que dessa vez eles acabaram com esse título de imperador do Ocidente. Oi. Tá cortando. Tá cortando? Vamos lá de novo. Deixa eu ver aqui. 476. Estão ouvindo bem agora? Eu tô. Eu tô também. Tô ouvindo bem. Então, 476, o Império Romano cai do Ocidente, Rômulo Augusto é deposto, e aí as tribos bárbaras que já vinham fazendo a festa, aumenta a festa delas. Aí vira uma bagunça, guerra entre elas. Poucos anos antes, né, quando Agostinho de Hipona ele era vivo, antes dessa queda do Império Romano do Ocidente, na África, na cidade de Hipona, onde Agostinho era bispo, né, os vândalos invadiram. Então, os bárbaros eles já vinham há mais de século praticando essas invasões em todo o Império Romano do Ocidente. Porque quando a gente pensa em Ocidente, não pensa só na Itália, não. O Império Romano do Ocidente ele abrangia a Gália, que hoje é a França, a Espanha, que é a Espanha, né, a todo o norte da África ali, Egito, tá? Então, Cartago, que se não me engano é a Tunísia hoje,
toda aquela região era abrangida pelo Império Romano do Ocidente. E toda essa região era alvo dos povos bárbaros. Então, essas invasões eram frequentes. Coisa que não acontecia no Império Romano do Oriente. Não que eles não tivessem problema com as tribos bárbaras, mas lá eles tratavam de outra forma. E como eles eram um império, de certa forma, rico, porque em Constantinopla acontecia um elo comercial com o leste do mundo, né? Ali eles tratavam na base do dinheiro. Ali eles subornavam, vamos dizer assim, pagavam os povos bárbaros, entravam em acordos para que não acontecesse uma invasão. Uma hora ou outra entravam em conflito armado, mas eles tratavam mais com essa diplomacia do dinheiro, porque tinham dinheiro para gastar. E quando os bárbaros eles tomam esse controle da Europa Ocidental, do mundo ocidental, da região do Império Romano do Ocidente, a coisa começa a ficar desgovernada. As famílias elas já não queriam habitar mais nas cidades, porque as cidades eram invadidas em todo tempo. E aí começou a ter um êxodo da cidade para o campo. As pessoas fugindo para o campo por causa das invasões bárbaras, procurando pessoas que dessem abrigo e terras a elas, para que elas habitassem nos campos. E aí entra num assunto que todos nós já ouvimos falar no segundo grau, e no primeiro talvez também, que é o feudalismo. A relação do feudalismo, em que você tinha o senhor feudal, em que você tinha o vassalo. Por que era o vassalo? Era alguém que estava em busca de proteção e de um lugar para viver, porque na cidade não dava mais para viver. Porque os povos bárbaros eles estavam invadindo tudo. Então, o feudalismo, feudo, na verdade, está relacionado à propriedade, né? Teve ascensão por causa da ausência de proteção estatal. Você já não tem mais um Estado protegendo. Você já não tem mais um império. Quem é que vai te proteger? Já não tem mais lei. A lei é a lei do salve-se quem puder. Você procura se proteger aí. Não tem, você imagina uma anarquia no país. Acabou, invadiram, destruíram o governo, vários povos aí um matando o outro. Você vai correr dos grandes centros, vai procurar um abrigo num lugar. E aí começaram a aparecer alguns proprietários de terra e começaram a dar abrigos às pessoas, né? E esses foram foram aqueles que a gente conhece como os senhores feudais. Tá? Quando se fala de senhor feudal, nós vamos ver que tinha uma relação de vassalagem de feudo para com outros, de vários feudos para com um líder maior, um feudo maior. Nós vamos ver isso mais à frente. Mas aí você vê que os senhores feudais eles forneciam proteção, né, e terra aos clãs bárbaros e às pessoas que fugiam da cidade. E dentre esses povos bárbaros, né, dessas nobrezas de senhores feudais, uma que se destaca é o do povo franco, onde começou a crescer. Como é que se dava esse tipo de relação do feudalismo? Eu tinha um feudo, uma terra lá, aí as pessoas me procuravam, eu dava abrigo às pessoas. Só que eu também precisava de proteção contra outros povos, que eram ou outros senhores feudais que eram mais fortes do que eu. Aí o que eu fazia? Eu procurava um senhor feudal que tinha mais propriedade do que eu e estabelecia uma vassalagem com ele. Eu seria seu vassalo e ele seria o meu suzerano. E ele não seria só meu suzerano, porque outros senhores feudais procurariam ele também. Ele seria o suzerano de vários feudos. Tinha o meu feudo, o feudo do irmão Isaac, o feudo do irmão Marcelo, e aí a gente procuraria ali, no caso, o Emerson, que é um senhor feudal com mais posses, e pediríamos, nós vamos te servir, o meu feudo vai te servir.
e você me protege. E o irmão Marcelo também procuraria, o Emerson falaria a mesma coisa. O Isaac procuraria o Emerson e falaria a mesma coisa. E aí o Emerson, na verdade, ele tem ali vários feudos que não são diretamente deles, mas que estão submissos a ele. Isso é a relação de suzerania. O Emerson seria o suzerano e nós os vassalos dele. Essa questão da vassalagem ele se dava em várias proporções. E aí daí vem os títulos que a gente conhece de conde, de marquês, de duque, né? O conde, o de barão, de visconde, o conde era líder de um condado. O condado ele tinha várias baronias, vamos dizer assim. E cada baronia tinha um barão, ou seja, você tinha vários barões submissos a um conde. Você tinha vários condes, né, cada um líder do seu condado, submisso a um marquês, uma marca, ou uma... agora não lembro o termo, tem outro nome, mas uma marca, ela continha vários condados dentro dela. Então, o marquês era líder de uma marca, ou seja, ele era líder de vários condados, ele tinha vários condes submissos a ele. Tá? E aí, vários marqueses também se uniam, né, e se submetiam a duques. Aí você tinha os ducados. Tá? Então, um ducado ele tinha várias marcas. Um duque ele tinha debaixo dele vários marqueses. Né? Um marquês tinha debaixo dele vários condes. O visconde era o substituto do conde. E um conde ele tinha debaixo dele vários barões. Era assim que se dava. E a relação de vassalagem. Cada um ia agregando o seu feudo com relação, né, de acordo com a sua necessidade, a um outro feudo maior, né, criando aí os condados, os ducados, as marcas, e os vários ducados dá origem a um reino. Tá? E aí, nós temos uma situação muito complicada para a Igreja do Ocidente, que quando o Império Romano cai do Ocidente, ela fica sem apoio estatal, não tem mais Estado. A Igreja de Roma não tem mais Estado, dando suporte a ela. Mas a Igreja de Constantinopla tem Estado dando suporte a ela. Eu não sei se os irmãos estão percebendo o problema político da Igreja de Roma. A de Constantinopla, você tem o Império Romano do Oriente dando suporte àquela igreja. Tá? Onde ali até foi mencionado a questão do Césaropapismo, onde o imperador era praticamente o mandatário da igreja. Ali era uma teocracia no Oriente. O Império Romano do Oriente era uma espécie de teocracia. Depois da queda do Império Romano do Ocidente, o Império Romano do Oriente passou a ser chamado pelos historiadores de Império Bizantino. Não que ele tivesse esse nome naquela época. Esse nome foi dado posteriormente pelos historiadores. Mas, porque o nome anterior de Constantinopla era Bizâncio. Mas compreender o seguinte: com a queda ali do Império Romano do Ocidente, a Igreja de Roma fica sem amparo estatal. Aquilo que ela tinha conseguido com Constantino e Teodósio, ela perdeu. E a Igreja do Oriente, de Constantinopla, tinha o apoio do Estado. Tinha um império por trás dela. E você tinha 5 grandes bispados na época, que era o Bispado de Roma, amparado pelo Império Romano do Ocidente, o Bispado de Constantinopla, amparado pelo Império Romano do Oriente, o Bispado de Alexandria, o Bispado de Antioquia e o Bispado de Jerusalém. Eram os grandes 5 bispados do cristianismo à época, sendo que Roma e Constantinopla sempre se sobressaindo porque tinham impérios por trás delas. Roma perdeu o império que estava por trás dela, porque ele caiu.
E aí, o que Roma começa a fazer? Né? A igreja buscar um império para se escorar, para se apoiar. E ela começa a ver no povo bárbaro dos francos, né, uma possibilidade de sustentação de império, porque era um reino bárbaro que estava crescendo. Né? Cresceu muito na pessoa de Clovis. Deve cair daqui a pouco, irmãos. Falta um minuto, tá? A gente acessa o segundo link. Mas na pessoa de Clovis, que foi neto de Meroveu, né, que era um líder franco, tá? E foi quem promoveu esse crescimento dos francos depois da queda do Império Romano do Ocidente. Clovis nasceu no V século, morreu no VI século. Aí ele acabou dando apoio à Igreja Católica. Tá? Tá certo? Até aqui alguma dúvida? Pastor Vladimir, Oi. tem algum, pelo menos quando eu estudei história, né? Quando eu